Talvez você já tenha escutado esta frase: por que me confessar com um padre, se converso e posso confessar-me diretamente com Deus? Assim como eu, talvez você já tenha se encontrado com pessoas avessas à confissão sacramental. Muitos a evitam, por não compreenderem o seu real significado. Arranjam mil desculpas para não buscá-la, e alegam que o padre é humano, e que nele há também muitos pecados. Lamentável, pois os que pensam assim, não compreendem verdadeiramente a fé católica, e pouco desfrutam das graças que o Senhor quer nos conceder através de sua igreja. Recusam a confissão sacramental, e acabam por dispensá-la, por medo, por vergonha, por orgulho, por vaidade, por ignorância, ou por comodidade. Julgam-se autossuficientes, ou confiam unicamente na misericórdia divina, esquecendo-se que o Senhor, sim, é misericórdia, mas também é justiça. Claro, devemos confiar na misericórdia de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, para santificar as nossas almas. Ele concedeu aos sacerdotes devidamente consagrados o poder de perdoar aos nossos pecados. Jesus disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, buscar a confissão sacramental é ir de encontro à misericórdia divina no exercício da humildade. É desejar a conversão, fazendo o caminho de volta a Deus. Disse Nossa Senhora de Anguera: quero advertir-vos a respeito do sacramento da confissão. Voltai a confessar-vos com frequência, e rezai mais. São pouquíssimos os que estão atendendo a minha mensagem sobre a confissão. Torno a repetir que deveis vos confessar, não apenas uma vez por semana, mas sempre que sentirdes necessidade de ficar com a alma purificada. Deveis saber que o sacramento da confissão é muito importante, mas tende cuidado. Não escondais nenhum dos vossos pecados, nem olheis o sacerdote como um homem qualquer. No momento da confissão, ele representa Jesus Cristo, o vosso Salvador misericordioso. Cristo age por meio dos sacerdotes. Esta é uma maravilhosa, surpreendente e consoladora realidade. Nossa Senhora nos alerta para nos confessarmos com frequência. Não apenas uma vez por semana, mas sempre que sentirmos necessidade de purificar a nossa alma. O que eu tenho observado é que nas últimas décadas, muitas pessoas abandonaram o sacramento da penitência, da confissão e da reconciliação com Deus. É óbvio que todos nós temos culpa da falta de interesse pela confissão. Na maioria das igrejas, os confessionários se encontram vazios. Mas a culpa não é apenas dos fiéis católicos. Os sacerdotes deveriam incentivar as pessoas a se confessarem com mais frequência, quando fazem as suas homilias. Já ouvi muitos sacerdotes falando sobre vários assuntos, mas a grande maioria não fala sobre a importância da confissão. Em todas as épocas, a confissão sempre foi importante. Mas, principalmente nesse período chamado de últimos tempos, a confissão é algo imprescindível para a salvação das nossas almas. Sem o verdadeiro arrependimento, sem confissão, não há conversão. Portanto, nós devemos nos esforçar mais, para nos confessarmos com mais frequência. E os sacerdotes também devem fazer a parte deles, reservando algum tempo para atender aqueles que queiram confessar-se. Normalmente, os confessionários das igrejas se encontram fechados. O abandono ao sacramento da penitência está cada vez mais evidente. Por outro lado, a falsa misericórdia de Francisco cresce dia após dia. Fiquem atentos para não ser desenganados.
Peçamos a Deus em nossas orações o dom do discernimento, que é importantíssimo nessa época de grande confusão espiritual que estamos vivendo. O sacramento da confissão é o sacramento que perdoa os nossos pecados cometidos após o santo batismo. Este sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, por isso que ele é chamado de sacramento pascal. Jesus, ao adentrar o cenáculo, disse aos apóstolos: a paz esteja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo, e lhes disse: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então é um sacramento instituído por Jesus. Este sacramento, assim como todos os outros, possui, para ser válido, a forma, a matéria e o ministro. A forma deste sacramento, as palavras usadas para que ele ocorra validamente são: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode conferir este sacramento? O bispo e o sacerdote, o padre. A matéria deste sacramento são os atos do penitente: o arrependimento pelos pecados cometidos, depois a confissão sacramental, ou seja, ele vem aqui no confessionário e se confessa, por isso que esse sacramento também tem esse nome de confissão. Ele tem que falar de forma audível, para o sacerdote aquilo que são os seus pecados. E depois a penitência, a satisfação, quando ele cumpre a penitência que o sacerdote dá. Então por isso também tem este nome de penitência. Bom, o primeiro ato do penitente é então o arrependimento dos seus pecados. A contrição, ela pode ser uma contrição, como a gente diz, uma contrição imperfeita ou perfeita. Imperfeita é quando eu me arrependo por medo do inferno, por medo e não sei, quando eu quero ir para o céu. E perfeita, quando eu consigo uma contrição perfeita, é quando eu me arrependo dos meus pecados por amor a Deus, porque eu ofendi a Deus. Então aqui que está a raiz desse sacramento da penitência. Ou seja, os pecados são uma ofensa direta a Deus. Então eu busco o arrependimento, porque eu sei que eu troquei a Deus por qualquer outra coisa, seja um prazer, seja algo de valor, qualquer outra coisa. Então eu movo o meu arrependimento. E como que eu faço isso? Bom, na minha casa, primeiramente, eu procuro um lugar onde eu esteja sozinho, e diante do crucifixo, diante de uma imagem, eu faço o meu exame de consciência. Esse exame de consciência consiste em eu pegar os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, os pecados capitais, e, com um papel e uma caneta diante de Deus, olhar cada um deles e examinar a minha consciência. Se ficar muito difícil fazer isso de forma prática, apenas com os 10 mandamentos, você pode recorrer à internet, que tem vários exames de consciência. No Google, só digitar lá com exame de consciência católico, vai ter vários sites que vão te ajudar a fazer um bom exame de consciência. Então, diante de Deus, você examina a sua consciência, coloca por escrito os seus pecados para não esquecer, e no final dessa lista você escreve assim: pelos pecados que eu não me lembro. Mas nesses pecados que eu não me lembro, não podem estar inclusos pecados que você esquece deliberadamente. Não, tem que estar tudo ali, senão a confissão é inválida. Você tem que dizer tudo, não pode omitir nada. Então, escreva tudo diante de Deus, peça que Deus mova o seu coração ao arrependimento e à contrição, e aí venha, então, até a igreja. No dia de semana, antes da missa, depois da missa, quando o sacerdote atende confissão. E aí, você fez já a primeira parte, que é o arrependimento, a contrição pelos pecados cometidos. Você vem até a igreja com o propósito de não querer mais fazer aquilo, de se arrepender e de lutar para buscar uma vida da santidade, uma vida da graça. E chegando à igreja, então, você vai até o confessionário, no caso que está aqui atrás de mim. Você vai ao meu lado esquerdo aqui, se ajoelha, tem um genuflexório. Se ajoelha por quê? Porque é um sacramento da penitência. Você está se colocando numa posição de humildade, de quem pede perdão. Então você se ajoelha, e ali na sua frente vai ter uma grade. E você, de forma com uma voz amena, não uma voz alta, como se você estivesse falando com outra pessoa, mas uma voz baixa, você espera o sacerdote iniciar a confissão. Então o padre vai dizer: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E aí ele vai dizer que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que arrependida confesse os teus pecados. Ou outras palavras semelhantes. Você também pode, ao você chegar, você pode dizer:
abençoai-me, Padre, porque eu pequei. E aí o Padre vai iniciar. Que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que arrependido confesse os teus pecados. E aí você vai dizer, primeiro, quanto tempo você não se confessa? 1 ano, 3 meses, 5 meses, não lembro, você pode dizer, Padre, não lembro qual foi a última vez. Segunda coisa, o seu estado de vida. Padre, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou sacerdote, eu sou religioso. Pode dizer o seu estado de vida. E aí você começa a listar os pecados, começa a ler mesmo. Se você quiser trazer a folha ou se lembra de cabeça, começa a dizer, um por um, dizendo dos pecados graves também, não só o pecado, mas tem que dizer quantas vezes cometeu. Por exemplo, Padre, eu menti. Quantas vezes eu menti? Padre, eu pequei contra a castidade. Quantas vezes eu pequei e de que forma foi? Então você tem que dizer isso para que o Padre, na hora de poder lhe aconselhar, consiga, como um médico ali, saber te ajudar especificamente. Porque, Padre, eu roubei. Você pode roubar 5 centavos, você pode roubar um banco. Então você tem que dizer o pecado, concretamente como foi, não especificadamente, mas de que forma foi, a matéria desse pecado e quantas vezes cometeu. Tá? E aí se diz, se você não lembra, diz, Padre, roubei, não lembro quantas vezes. E o que roubou? E aí se diz, e vai dizendo, discriminando todos os pecados, fofoquei, menti, tive inveja, invejei tal coisa, invejei tantas vezes, fui guloso tantas vezes, e aí você vai descrevendo os pecados. No final você diz, e pelos pecados que eu não me lembro. Então o Padre vai agir como juiz e como médico, ele vai te instruir, vai te orientar, vai dizer algumas palavras, de acordo com aquilo que você disse, vai buscar te ajudar, e aí ele vai te dar a absolvição. Mas antes disso, você tem que rezar o ato de contrição. Então, o Padre, ao terminar de falar, ele vai lhe dar uma penitência. Então, ele vai dizer assim, depois você pode rezar 3 Ave-Marias, um terço, um salmo, ou ler uma passagem do Evangelho, ou dar uma penitência concreta, que é uma obra de caridade. Olha, você leva uma cesta básica para tal família, você faz isso. O Padre deu a penitência, ele vai pedir, agora reze o ato de contrição. E você reza o ato de contrição que você sabe. Ou se você não sabe, pode trazer por escrito também. Se estiver no celular, não tem problema, pode ler. E depois que rezou o ato de contrição, aí o Padre vai te dar a absolvição. Vai fazer toda a oração de absolvição. E aí vai dizer no final, depois que fez a oração de absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele vai dizer, vá em paz, o Senhor te perdoou, ou outras palavras semelhantes. Então você se levanta, Quando o Padre te der a absolvição, traça o sinal da cruz sobre você também, se levante e vá até o banco cumprir a penitência. O sacerdote lhe deu a oração que for. Tá? Então, dentro disso tudo está completo o sacramento da confissão. A preparação do penitente com a contrição, a confissão e depois o cumprimento da penitência. Bom, vamos falar agora do local da confissão. Aonde ela tem que acontecer? O Código de Direito Canônico, que é este livro aqui, que contém o ordenamento jurídico da Igreja, possui dentro dele o direito litúrgico. E na parte que fala dos sacramentos, quando fala do sacramento da confissão, no cânon 964, parágrafo 2 diz assim, quanto ao confessionário, estabeleçam-se normas pela Conferência dos Bispos, cuidando-se, porém, que haja sempre em lugar visível confessionários com grades fixas entre o penitente e o confessor, dos quais possam usar livremente os fiéis que o desejarem. Não se ouçam confissões fora do confessionário, a não ser por justa causa. Então, a confissão sacramental, como a Igreja pede, ela tem que acontecer desta forma. O sacerdote de um lado, em que ele não vê o penitente, nem está interessado em saber quem é, e o penitente também que não veja o sacerdote, para que ele possa fazer uma confissão mais contrita, não preocupado com as feições do sacerdote, não preocupado em ficar olhando para ele. Então, se preserva a identidade do fiel e também se preserva o sacerdote. Então, isso é uma coisa que a Igreja estabeleceu e que é muito boa, tanto para o padre quanto para o penitente. O penitente que está do lado de cá, como eu disse, ele não enxerga, o sacerdote se enxerga mais ou menos um vulto, assim como o sacerdote, e o padre pode dar conselhos muito mais claros, sem precisar olhar para a pessoa. Porque o que acontece é o seguinte, aqui não é um consultório de psicologia, aqui é um tribunal da misericórdia. Você entra culpado e sai perdoado. Aqui é um sacramento da alegria, você entra triste e sai alegre, porque Deus te perdoou, como o filho pródigo. Então,
é um local para ter um sacramento. Assim como a Eucaristia é um sacramento, possui toda uma dignidade, todos os sacramentos têm a sua dignidade. E a confissão também. Por isso não pode ser em qualquer lugar, de qualquer forma. Por isso que a Igreja exige que seja dentro de um confessionário. Agora, outras coisas também que as pessoas pensam, né? A confissão de 2 vezes por ano ou 1 vez por ano. A Igreja sempre pede que se confesse pelo menos 1 vez por ano, na Páscoa, né? E as pessoas também às vezes se confessam no Natal. O que acontece é que essa prática entrou e vamos fazer uma comparação, né? Imaginem vocês que uma pessoa fique sem limpar a casa, sem limpar a casa durante 1 ano, ou sem tomar banho durante 1 ano. É que a gente não enxerga a nossa alma, mas Deus a vê. E quando a gente não se confessa, nós vamos acumulando dentro de nós pecados, que vão tendo efeitos, inclusive psicológicos, inclusive no nosso corpo, porque nós somos corpo e alma. Então, é preciso se confessar com frequência. Quando, Padre? Todas as vezes que a minha consciência me acusar de um pecado grave ou de um pecado venial. O pecado venial ele é perdoado na missa, com a recepção da Santíssima Eucaristia, mas o pecado grave não. Quantas vezes, Padre? Quantas vezes forem precisas, porque é um sacramento da cura. Então, ele é um sacramento para quem está doente, não para quem está são. Então, eu preciso vir aqui todas as vezes que for preciso. Eu tenho que vir aqui, Padre, mas eu caí essa semana 3, 4 vezes, não importa. Porque é um sacramento que quer levantar o pecador e dar força para ele continuar o seu caminho. Porque não é simplesmente um sacramento do perdão. Não é que você vai vir aqui e receber o perdão de Deus apenas, não. É o perdão de Deus, é a reconciliação com a Igreja, você vai receber graças para poder lutar contra esses pecados. Então são várias graças que nós recebemos ao receber o sacramento da confissão. Os santos se confessavam com muita frequência, 1 vez por semana, 1 vez por mês, teve santos que se confessavam todos os dias. Ou seja, é um sacramento que quanto mais nós recebemos, mais nós vamos nos tornando habituais a ele. É preciso dizer isso. Às vezes no início pode ter um pouco de repulso, o que as pessoas vão pensar, o que vão pensar de mim, o que o padre vai pensar, mas isso é uma besteira, porque o demônio ele incute no nosso coração uma vergonha que não existe. E nós precisamos sim dar passos largos rumo a Deus, rumo à santidade, e não é possível fazer isso sem esse sacramento. Às vezes, né, como vários santos já disseram, a fila da comunhão está cheia e a fila do confessionário está vazia. Ou seja, existe uma discrepância. Ou tem muito santo comungando, ou tem muito pecador comungando em pecado grave. Então, a fila do confessionário deveria ser a mesma da comunhão. As pessoas deveriam buscar esse sacramento como busca a Eucaristia, porque são 2 sacramentos que estão, como ensina a Igreja, estão intimamente unidos e são os que mais nós recebemos na vida. A confissão e a Eucaristia. Por isso, dessa importância de recebê-lo com frequência e não apenas a cada quanto tempo. Porque eu vou me esquecendo dos meus pecados, eu começo a comungar em pecado grave e vou comungando aquilo virando uma bola de neve dentro de mim, até o ponto que minha alma vai se tornando morna, fria, e aquele sacramento que era para ser salvação se torna um sacramento de condenação. Então, eu tenho que buscar a reconciliação com Deus, cada vez que for preciso. Na hora que você se aproximar do confessionário, tem que observar uma coisa. Se a cortina do confessionário ela está aberta e não tem o sacerdote ali, claro, então não há confissão. Mas se a cortina está aberta e o sacerdote está ali dentro, então você pode se aproximar para se confessar. Se a cortina está fechada, é porque então existe alguém se confessando. Então você espere a sua vez na fila, rezando, pedindo a Deus a contrição dos pecados, e depois então quando outra pessoa sair, você se aproxima. Então, cortina fechada, o padre está atendendo a confissão. Cortina aberta, você pode se aproximar para que o sacerdote atenda a sua confissão. Então, este confessionário é um confessionário novo na nossa paróquia, que foi adquirido justamente para dar a dignidade que o sacramento merece e também cumprirmos assim a norma da Igreja. Eu lembro muito bem que o bispo, em todas as paróquias que ele vai dar posse aos padres, ele pede que se providencie o mais rápido possível um confessionário. Então hoje, graças a Deus, a nossa paróquia contém um confessionário tradicional, só que um confessionário bonito, e então fica aqui o meu apelo, para que todos possam se confessar. Não só os nossos paroquianos aqui da paróquia, com frequência, mas você que está assistindo esse vídeo, na primeira oportunidade que você tem, procure o sacerdote e busque uma confissão. Vamos suplicar ao Senhor então, que derrame sobre o seu coração por essa bênção, a graça da contrição dos pecados.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.